Saudações de paz, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos continuar falando a palavra de Deus que é boa, que é perfeita e agradável. Bem, no Antigo Testamento, nós temos 613 leis que o homem não poderia transgredir, né? Deus fez essas leis para mostrar como nós somos falhos. Nessas 613 leis, nunca é impossível qualquer homem, com exclusão do nosso Senhor Jesus, conseguiria passar sem transgredir nenhuma delas. São 613 leis. Então, quando Jesus veio, ele aboliu todas essas leis. Nós estamos pela graça do nosso Senhor Jesus. Aí nós nos arrependemos dos nossos pecados em Cristo Jesus e nós transcendemos isso. Nós não estamos mais sobre a lei, mas estamos pela graça. E a graça nos dá força para não pecar. E se pecarmos, nos arrependermos. Então, quando Jesus veio, essas 613 leis não estão mais valendo, né? Se você cair em uma delas, você não é mais condenado. E também essas 613 leis, elas foram resumidas nos 10 mandamentos, né? E os 10 mandamentos, Jesus ele foi perguntado: Jesus, quais são os principais mandamentos? Ele resumiu em 2. Amar o Senhor, seu Deus, com todo amor, com toda a força, com todo o poder, e amar o próximo como a ti mesmo. Então, Jesus ele resumiu toda a Bíblia nessa passagem. Amar o Senhor, seu Deus, com todo o seu amor, com todo o seu ser, mais que tudo, e amar o próximo a si mesmo. E a gente refletindo sobre essa passagem, a gente vê que para amar a Deus a gente tem que ter fé. E sempre quando Jesus ele fala, a sua fé te salvou, isso quer dizer que a pessoa tem fé em Deus, ela ama Deus, ela acredita em Deus. Quando Jesus não curava, creio eu, né? Não tem como afirmar, mas pessoas também não foram curadas, é porque elas não tinham fé. Tanto que, se eu não me engano, só uma pessoa que foi curada por Jesus, que foi aquele que desceram por cima da casa, né, que ele não andava. Desceram por cima da parede da casa e ele não andava. Os amigos que tinham fé e ele foi curado. Todos os outros Jesus curou pela fé da própria pessoa. Então, quando você tem fé, você ama a Deus. E tem uma passagem que diz que se você não ama o próximo que você vê, você não consegue amar a Deus, que é o Deus invisível. Porque Deus, muitas vezes não. Na maioria das vezes, ele não se mostra. Porque, imagina Deus se mostrando. O tamanho da fé que você teria, entendeu? Mas quando você busca relacionamento com Deus, você vê que Deus está em tudo. Só que quando você não busca Deus, você não sente a presença de Deus e você fica refletindo, poxa, Deus não me responde, Deus não... Aí que entra a fé, porque Deus quer testar a sua fé. Se Ele se mostrasse a cada dia, todo dia, que fé você teria? Entendeu? Se Deus se mostrasse todo dia, por Deus, eu quero isso, Deus aparecia e te dava, que fé você teria? Deus é o Deus invisível para testar até onde vai a sua fé. E Deus é tão justo que Ele não tenta ninguém com algo maior que a pessoa não consegue. Ou seja, se você está com um sofrimento muito grande, eu acredito também que essa passagem se inclui o que eu vou falar agora. Se você está com um sofrimento muito grande, Deus ele não vai permitir que você sofra mais do que você aguenta. Deus não dá uma carga maior do que a pessoa não consiga carregar. Então Deus é amor, Deus é justiça, e peça ao Senhor para te ter temor a Ele, que a palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é o temor no Senhor. E quando você tem temor ao Senhor, é como se fosse um pai que ele pede, filho, não faça isso, por favor, você não faz, por respeito a Ele, por amor ao seu pai. Só que era uma coisa muito potencializada, muito maior, o temor a Deus.
Peça a Deus que o princípio de toda sabedoria é o temor. O temor a Deus, você vai amar a Deus, você vai amar o próximo como a ti mesmo. Mas isso, né, gente? Isso aí, nós somos humanos, nós somos falhos, nós não somos perfeitos. Vai ter dia que você vai estar irado, vai ter dia que você vai estar com raiva. Então, a gente tem que buscar Deus para melhorarmos como seres humanos, para a gente tentar nos aproximarmos de Deus. Mas não acho que você vai, nem você nem eu, vamos ter dias que nós vamos estar estressados, nós vamos poder até discutir com alguém, mas que a gente sempre volte para Deus, porque sem Ele nós não somos nada. E sem o amor de Deus, nós não somos nada. E sem Deus aqui para nos proteger no mundo espiritual, gente, nós não somos nada, nada, nada. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Peço que você se inscreva no canal, estamos com o objetivo de chegar a 200 inscritos. Um grande abraço. Então, os 2 principais mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Grande abraço, valeu!